Será que eu e você temos exercido a autoridade que o Senhor deu nas nossas mãos? Pelo preço da sua entrega na cruz. Aqui em Jeremias 23:11 diz assim: tanto o profeta como o sacerdote são profanos. Até no meu templo encontro as suas iniquidades. Profano quer dizer estranho, não é sagrado, é contaminado. Mundano, deturpa e viola a santidade das coisas sagradas. O Senhor tem falado muito tempo comigo sobre engano, sobre corações que estão enganados, que estão obstinados em seus próprios sentimentos, ancorados em seu próprio entendimento, não no entendimento de Deus. Não levando a sua cruz, colocando aos pés do Senhor a sua vontade, a sua justiça própria, o desejo do seu coração e recebendo aquilo que vem dele, que é pureza. Eu meditava nesse texto, eu comecei a tentar entender o que o Senhor estava falando. Eu entendi que ele estava falando de separação, que ele está separando um povo que tem buscado a santidade, não ser perfeito, mas ter o coração moldável, um coração arrependido, um coração que se rende à vontade do Senhor, que se enche da vontade dele, para cada um de nós, que segue os princípios, que deseja viver debaixo de tudo aquilo que é herança, que é favor, que é graça do Senhor, através do posicionamento da maturidade. E aí eu me lembrei do texto que fala sobre quando Deus chama Moisés para libertar o seu povo. E quando Deus chama Moisés diz assim: quem sou eu para ir lá falar com o faraó para libertar o teu povo? Eu estou falando com as minhas palavras, tá? E Deus diz assim: vai lá e fala para ele que o eu sou te mandou, que o próprio Deus mandou ele. E leva a tua vara. Moisés cuidava de ovelhas, era pastor de ovelhas. E ele falou: leva a tua vara e jogue-a no chão. Quando você jogar a vara no chão, ela vai se transformar em serpente. Depois você pegue ela de novo pelo rabo e ela vai se tornar vai voltar a ser uma vara. Então Moisés vai e faz esse primeiro demonstração do poder de Deus na frente de Faraó. Moisés vai lá e faz o que o Senhor mandou. E então Faraó, com o coração endurecido, chama dois mágicos magos, e fala para demonstrarem também o poder do Deus de Faraó. E os dois magos jogam a vara e a vara também se transforma em serpente. Fazem a mesma coisa. A diferença importante de tudo isso é que Moisés era movido pelo poder de Deus, pela pureza, pela santidade, pelo quebrantamento de coração, debaixo da vontade do Senhor, Jesus. Mas os dois magos faziam a mesma coisa para iludir e enganar o povo. Mas o poder não era de Deus, o poder vinha do inimigo da nossa alma, para enganar, para iludir. E a vara de Moisés se transformou em serpente. E eu comecei a pesquisar sobre isso. E a serpente se tornar vara na mão de Moisés significa, a vara simbolizava a autoridade dele. O cajado, a autoridade dele, a vara, a autoridade que Deus deu na mão de Moisés. E se tornou serpente porque o símbolo que regia, o Deus que regia o povo do Faraó, o povo inimigo, era simbolizado por uma serpente. E Deus queria mostrar para Faraó que ele governava até sobre a serpente. Isso apontava para Jesus, apontava mais para frente também sobre o que Deus faria para nos libertar, mandar seu filho, aquele que estava sem pecado, para se fazer pecador, se entregar como pecador, aquele que não tinha pecado nenhum, se deixar ser morto naquela cruz, para se entregar e perdoar todos os nossos pecados, para nos trazer de volta para o Pai. A vara de Moisés simbolizava a doutrina que conduz à salvação, ao arrependimento. Moisés permaneceu. Os magos fizeram a mesma coisa que ele, gerar engano. Mas Moisés permaneceu depois de todas as coisas. Permanecer com a vara da verdade. Permanecer na verdade, tendo domínio sobre os seus pecados, se arrependendo dos seus pecados. Moisés se arrependendo dos seus próprios pecados. Tendo um coração arrependido, entregue ao Evangelho, entregue ao poder de Jesus. Se despindo de si mesmo, fazendo a vontade de Deus, segurando a autoridade que Deus deu para ele. Permaneceu. E no final de tudo, o povo de Deus foi liberto. Deus mandou todas as pragas, tudo aquilo, para acabar com o governo de Faraó e provar quem é que estava com a verdadeira verdade, quem é que estava carregando a verdadeira verdade. E os magos podiam fazer tudo igual.
mas o poder de Deus. Depois dessa ocasião aqui, a vara de Moisés, a serpente de Moisés engole as 2 serpentes. O Senhor é poderoso. Ele domina sobre todas as coisas. Não há poder maior que o dele. E é esse poder que está disponível para mim e para você. Amém?